Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Foi um informativo do próprio governo federal. Esteve sendo veiculado por todas as redes de televisão do país. Uma mãe, com um aspecto de resignação e complacência, dizia ao seu filho: "Você vai ainda ter um rapaz que o mereça." A coisa era chocante até para os mais liberais, para os mais avançados nos conceitos morais e nos usos e costumes. Que o mundo vem afundando na miséria e na promiscuidade não é novidade nenhuma. Mas, há apenas algumas décadas atrás, o que hoje se vê era inconcebível. O que hoje se diz pelos meios de comunicação era dito, quando era dito, à boca miúda e entre quatro paredes. Diálogos são ouvidos às vezes em pleno dia e cenas são vistas que constrangem quem quer que ainda possua um pouco de pudor e de respeito próprio. Isso é a coisa em que o mundo se tornou. E estamos falando de Brasil, país do terceiro mundo. Certamente lá para as bandas do mundo civilizado já faliu tudo. Tudo é permitido. Tudo é admitido e tido como coisa normal. Mas o mundo foi criado por Deus. O mundo, tanto o planeta como seus habitantes, a partir do primeiro casal. O fato de haver quem não creia na criação não altera e nem anula a verdade do Criador. E Deus não criou o mundo para que ele se transformasse nisto em que ele se transformou. Tem chumbo grosso aí. É necessário que aconteça uma restauração e ela acontecerá. Como Deus não tem pressa, pois para ele não existe tempo, para ele é sempre agora, mesmo não tendo prazer no que vê, ele aguarda que o tempo do homem termine e então agirá. E quando Deus age de forma radical. Fica até parecendo ter perdido ele o senso de justiça e de misericórdia. É por isso que muita gente não acredita muito, e alguns não acreditam nem pouco e nem muito na história do dilúvio. A história do dilúvio parece mesmo a história da vingança de um Deus qualquer, de qualquer mitologia, como Zeus, por exemplo. Um Deus que sem dó e nem piedade fez perecer afogada toda a humanidade de então. Alguns, até com a Bíblia na mão, se sentem pouco à vontade para explicar o que realmente aconteceu. E quase sempre a desculpa ou a explicação que conseguem arranjar é que Deus é Deus e que ele faz o que quiser, porque ele é soberano e que quem manda é ele, essas coisas. Ou inventam uma outra argumentação dessas que não conseguem convencer nem eles mesmos, que lá no íntimo continuam perguntando: mas será que o Senhor não poderia ter sido menos rigoroso, não? Ao volvermos aos dias do dilúvio, damos de cara com de que todas as crianças, todos os recém-nascidos, todos os adolescentes, todos morreram sem misericórdia, afogados
impiedosamente. A essa altura, inimigos declarados dos escritos bíblicos, como os espíritas, que os citam textos para tentarem embasar seus ensinos, ou os citam na tentativa de menosprezarem a palavra de Deus, se sentem no céu. Não podemos crer, dizem eles, em um Deus que afoga de uma só vez toda a humanidade assim, sem mais nem menos. Mas o que acontecia nos dias pré-diluvianos era parecido com o que acontece hoje. Miséria cá, miséria lá. O registro bíblico diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, 5. A maldade se multiplicara, primeira evidência, e a imaginação dos pensamentos dos corações era só má o tempo todo. Não havia nada que indicasse que alguém se voltaria para o bem de um momento para o outro. Como as gerações herdam das gerações a cultura e os costumes, as gerações que chegavam seriam iguais e ou piores que as gerações existentes, e não havia, é bom frisar, qualquer sinalização em sentido contrário. A continuar como estava a humanidade, terminaria ela por se auto-exterminar. E aí, o Senhor não encontraria nem um só homem. Todos estariam totalmente corrompidos. A questão não era mais se um juízo viria. A questão era quando deveria ele vir. O juízo veio no tempo certo. E dele escaparam Noé e sua família, porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6 e 8. Quer dizer, dentre todos os chefes de família, dentre todos os patriarcas, só Noé foi encontrado que não se ajustava à situação existente. Só Noé não concordava com as maldades que eram pensadas, ditas e praticadas. Noé era varão justo e reto. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 9 e 10. Ser varão justo e reto e andar com Deus não significava lá, como não significa agora, não falhar jamais. Noé, como todo homem, falhava, mas não vivia para falhar como os de sua geração. Falhava nas coisas comuns. Não era perfeito moralmente. Era justo e reto na medida em que observava para que lado apontava a vontade do Criador. Mas cometia as falhas normais de homem normal. Noé, repetimos, falhava porque vivia. Todos os demais viviam para falhar. Eis a diferença. Sendo Deus justo, santo e perfeito, não poderia admitir a miséria moral que os antediluvianos atingiram. Havia a promessa de um Salvador, e a continuar daquela forma, nenhuma condição existiria para que o Senhor Deus levantasse depois uma nação e dela pudesse fazer nascer o Messias, que daria a ele, o Pai, o preço da redenção, e que seria também usado para aqueles que nunca dele, Salvador, haviam ouvido falar. Séculos depois, os descendentes de Noé chegaram às condições deploráveis dos de Sodoma e Gomorra. A infâmia que ali se praticava já tanto se arraigara que outra coisa não cabia senão a exterminação in totum, ou total. A pergunta é: as coisas imorais e absurdas que os habitantes de Sodoma e Gomorra praticavam eram mais absurdas e mais imorais do que aquilo que hoje vivem os homens praticando? E agora, como anotamos a princípio,
com a conveniência e a institucionalização, ou seja, com o próprio Estado admitindo e protegendo as tais práticas. Casamento entre pessoas do mesmo sexo já existem em vários países. No Brasil, o direito que antes só era reconhecido para companheiros não casados de sexos diferentes, agora já são concedidos a companheiros do mesmo sexo. E a matéria de responsabilidade do governo federal quase que oficializando o culto ao homossexualismo. Não existe tamanho de pecado que o sangue de Jesus não consiga anular completamente. Todos pecaram, não importa o quantos pecaram, não importa que tamanho teve ou tem o pecado, pecado é pecado. Com a invocação do nome do Senhor Jesus, a culpa de qualquer pecado, e mais que isso, a culpa de todos os pecados é anulada, e anulada por completo. Seja qual for a tendência que um ser humano tenha, ela será mudada tão logo o Santo Espírito comece a fazer parte da vida desse ser humano. O fenômeno que acontece com quem invoca com sinceridade e confiança o nome do Senhor Jesus está acima de qualquer compreensão humana. Não se trata de uma reforma, coisa bastante interessante e que tem ajudado a muitos. Mas reforma, ou uma reforma, é produto de muita luta, de muito esforço, de muita determinação. E o reformado age contrariando sua natureza e sua vontade. A reforma já compreende em si uma mudança forçada. A invocação do nome do Senhor Jesus provoca uma regeneração. Regeneração não é uma mudança de hábitos ou de atitude apenas. Regeneração é a implantação de uma nova natureza no homem interior, processada pelo Santo Espírito, que se instala, como já foi dito, no espírito do próprio homem, fazendo-o amar o que antes detestava e fazendo-o detestar o que antes amava, sem contudo violentar sua vontade, mas sobrepondo voluntariamente a vontade de Deus à sua. E dissemos voluntariamente, o próprio homem querendo fazê-lo. A vontade do homem vem se corrompendo através dos séculos e milênios. E agora, o que resta dela agradável a Deus é praticamente nada. Somos testemunhas, então, de fatos que, usando o linguajar paulino ou do apóstolo Paulo, até referir é torpe. A matéria veiculada na televisão de que temos tratado foi o fundo do poço. Sendo pecadores, não haveríamos de sugerir a existência de um puritanismo exagerado. É certo que falhamos, todos, indistintamente. Todavia, o que esteve sendo proposto na propaganda do governo é o fim. Bem, o governo não terá que prestar contas de nada no juízo do grande trono branco. O governo não. Os governantes, sim. E não só os governantes, mas quantos se deixarem embalar pelo canto da sereia. Quer dizer, quantos se deixarem embalar pela anarquia moral que anda graçando e que, é claro, agrada a quem não pensa em agradar a Deus. A miséria instalada no planeta Terra, principalmente a miséria moral, é prova clara de que a humanidade caminha para seus últimos tempos no comando. Deus não se deixa escarnecer. Nada ficará sem ser avaliado em juízo. Nada passará em brancas nuvens. Muitos pensam que a liberdade para praticarem quase tudo o que lhes vem à cabeça veio do nada, e para o nada irá, como se jamais lhes fosse pedido ou exigido uma prestação de contas. Graças a Deus,
Existem aqueles que ponderam com sabedoria sobre o amanhã, amanhã aqui como eternidade, e veem logo que as coisas não poderiam ser como as coisas parecem ser. Todo mundo à vontade, fazendo o que resolve fazer, indo de encontro a tudo quanto é norma e determinação do Senhor, sem ligar a mínima. Para esses que ainda conseguem enxergar, para esses que ainda não tiveram a consciência cauterizada, a mensagem do Evangelho da Graça oferece o dom gratuito da vida eterna, com o perdão total e definitivo de todos os pecados. Bem, na verdade, o perdão de Deus é oferecido a todos. Só que muitos estão tão profundamente atolados no pecado que já têm a ideia de pecado como produto de mentes doentias e medrosas, que não vivem a vida como a vida deveria ser vivida. Mas a verdade é que o Evangelho da Graça é capaz de alcançar quem quer que decida, reconhecendo nada valer diante de Deus, e invocar o nome do Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, único e todo suficiente. Muitos estão se deixando iludir pelas ofertas de suas próprias crendices, sem considerarem o rigor da justiça divina. Da mesma forma como muitos se animam com a possibilidade de se remirem a si mesmos através daquilo que imaginam sejam capazes de fazer em atos de religiosidade. Todos esses vivem tentando convencer a Deus da bondade que são capazes de produzir. Tudo o que fazem, seja uma banana dada de esmola, seja um favor a um necessitado, seja uma reza ou uma oração, fazem pensando na recompensa que Deus lhes dará quando tiverem que comparecer ao juízo final. É assim que acontece. Um pequeno desvio da verdade no que diz respeito ao mérito próprio ensinado pelas religiões, transformado em um abismo tremendo, como o conceito da matéria de responsabilidade do governo federal, mostrada em todas as redes de televisão do país há pouco tempo atrás. E tem mais. Muita gente certamente tem virado o rosto para a ideia concebida na matéria da televisão, achando-se boa demais. Essa gente, para anuir, para aceitar, para concordar com tamanho despropósito. Mas essa gente tem também virado o rosto para a mensagem do Evangelho da Graça, por não propor a mensagem do Evangelho nenhuma obra, nenhum cumprimento de mandamento nenhum, nada exigindo, nada sugerindo, nada cobrando de ninguém para a consumação da salvação eterna. São pessoas que se qualificam a si mesmas de pecadoras, porém, de pecadoras santas. Seriam tais pecadores como pecadores que não pecassem pecados tão escabrosos quanto os pecados de outros pecadores. O mundo está cheio de gente assim. Gente que acha que Deus pensa dela o melhor dos pensamentos. Gente que ainda ora o Pai Nosso. Gente que, além ainda de pedir perdão, sugere que Deus só conceda o tal perdão na medida em que ela mesma perdoar, como Jesus ensinou. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, se nós, dizem os tais, não perdoarmos aos nossos devedores, tu, Senhor Deus, também não imponha sobre nós o teu perdão. Isso é evangelho? Onde? Isso é lei. E nem podia deixar de ser lei, porquanto, ao ensinar assim, o Senhor ministrava debaixo do Velho Testamento no cumprimento de todos os requisitos da santa, eterna, justa e perfeita lei. Aquela oração era isso sim, a assinatura de próprio punho por parte de cada israelita a quem ela foi ensinada, de que a salvação, como consequência do perdão de Deus, era totalmente impossível
a depender, como propusera o Senhor, do perdão de cada um. Isso tanto é verdade, que nenhuma vez, sob nenhuma circunstância, a oração ensinada por Jesus foi repetida depois da cruz. Aquilo lá não cabia e não cabe cá, na graça. Se por acaso o perdão de Deus, no Pai Nosso, tivesse chegado a alguém, não teria havido necessidade do sacrifício do Yom Kippur, e nem do contínuo sacrifício quando animais eram mortos, para que seu sangue pudesse ser usado em substituição ao pecador. Era só cada um perdoar aos que lhe deviam, e estaria tudo resolvido diante de Deus. Mas o sacrifício contínuo prosseguiu, sendo oferecido às 9 da manhã e às 3 da tarde, e o Yom Kippur, ou o dia do perdão, continuou sendo observado sem que Jesus, durante todo o seu ministério, colocasse qualquer objeção. Até a cruz, era legítimo que tais sacrifícios continuassem, e eles continuaram, sendo substituídos somente pelo sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus na cruz. Desde então, ou seja, desde a morte do Salvador Jesus, o Senhor Deus só vê o que ele fez pelos pecadores, dando-se a si mesmo em resgate, e não vê nada que pecador nenhum faça. Tendo sido perfeito o holocausto do Cordeiro de Deus, e havendo suficiência no poder do seu sangue, não requer o Todo-Poderoso, para a satisfação completa de sua justiça, nada, senão que o pecador recorra ao sangue de Jesus, confiando plenamente em seus efeitos eternos. E porque assim é, torna-se insustentável a tese do Pai Nosso com um perdão subsequente ao perdão concedido pelo pecador. Não tem razão de ser o que lá é dito, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na graça, ninguém perdoa para então ser perdoado. Na graça, é perdoado quem recorre ao sangue de Jesus. Efésios 4:32, Colossenses 2:13, 3:13, etc. Todavia, não haverá perdão, certamente, para quem não tiver recorrido à eficácia do sangue de Jesus, mesmo que não tenha espousado e nem defendido ideias como a que andou sendo veiculada na televisão sobre práticas contrárias à vontade santa do santo e eterno Deus. Deus é intransigente com o pecado. Sua justiça não admite a presença do pecado em momento algum. E na humanidade, todos pecaram. E se pecaram, estão fora da glória, estão fora da presença do Senhor. Romanos 3:23. Quem não quiser, quem não recorrer à fórmula penosamente arquitetada por Deus, quem não achar suficientemente poderoso o sangue do Senhor Jesus e ficar pela vida ainda à procura de soluções, como as que temos mencionado, ou à procura de seja lá o que for, para ter a vida eterna, não só não chegará à vida eterna, como ainda terá que prestar contas de seu desatino, de sua teimosia, de sua maldita obstinação. Os juízos terríveis de Deus serão derramados sobre os seres morais. Muitos desses juízos ainda na vigência da vida no corpo. E por fim, o mais terrível deles, o juízo final, quando a rejeição ao sangue do Senhor determinará a separação para sempre entre ele, Senhor, e suas criaturas. Como já colocamos de outras vezes, se estivéssemos errados e alguém mais estivesse certo, seria menos terrível para todos. Se não existisse a separação eterna entre homens e Deus, e todos pudessem passar por um purgatório,
menos mal. Passariam todos e todos finalmente entrariam na luz do Senhor. Se não existisse a perdição e quem não conseguisse ou não seguisse os mandamentos fosse aniquilado, menos mal. O que os olhos não veem, o coração não sente, os não salvos deixariam de existir para sempre e não haveria qualquer espécie de sofrimento ou de perdição. Se não existisse o juízo final, mas passassem todos por novas encarnações, menos mal. Passariam todos pelas tais reencarnações e depois de centenas ou até de milhares de anos, chegariam finalmente à glória e à paz. Mas a perdição existe. O afastamento final e total entre o homem ou entre o ser humano em seu pecado e Deus será, infelizmente, um fato. E um fato tão medonho, tão terrível, que Deus admitiu a encarnação e a morte do próprio Filho para anular esses efeitos tremendos da vida ou na vida de quantos resolvessem invocá-lo como Salvador pessoal. Insistimos na verdade de que quem não constituiu ainda o Senhor Jesus como Salvador pessoal não tem ainda sobre si os efeitos maravilhosos do seu sangue. E nessas circunstâncias pode ter tudo ou mais, e pode ter mais o que puder, não terá nada diante de Deus, pois que nada pode ser comparado ou colocado em relação direta com o sangue de Jesus, ou pode substituí-lo, ou pode ajudá-lo na questão da salvação. Mesmo que você, prezado ouvinte, também não concorde com o que anda sendo feito e dito por esse mundo afora nas questões morais, quando mais parece ser pecado, nada mais parece ser pecado, ou nada mais parece ser errado, não se iluda. Isso não é suficiente. Por menos pecados que você tenha, ou por menores que sejam seus pecados, eles o separam de Deus. Recorra ao Senhor Jesus, invoque seu nome, apele para o poder do seu sangue, e faça isso logo, o mais depressa possível, pois você não é dono do tempo. O seu tempo pode chegar ao fim de um momento para o outro. Acerte-se logo com Deus, invocando o nome do Senhor Jesus. O Todo-Poderoso, que está satisfeito com seu filho, estará satisfeito com você também. Não esqueça, tudo com Jesus, nada sem Jesus. Amém.